Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. 28 de junho de 1969, Stonewall Inn, Nova York. Aqui começa a história do movimento LGBTQIAP+. Não, pera! Você acha mesmo que nossas existências se dão apenas a partir dessa data e que uma vez que existimos bem antes disso, não houve luta para que pudéssemos ser? Registros arqueológicos apontam que desde cerca de 12 mil anos antes de Cristo, nossas formas de amar e existir já pintavam e lascavam por aí. Em tribos das ilhas do Pacífico há 10 mil anos atrás, ali, quando Raul Seixas nascia, nosso amor era ritual. Em um dos mais antigos e importantes conjuntos de leis do mundo, na Mesopotâmia de quase 2 mil anos antes de Cristo, alguns privilégios eram concedidos a pessoas que se relacionavam com pessoas do mesmo gênero. E nas leis hititas, inspiradas no Código de Hammurabi, esse conjunto de leis da Mesopotâmia, havia o reconhecimento da união homoafetiva. Tá passada? Até na América pré-colombiana, nós existíamos. E em uma matéria do Brasil de Fato, de 17 de maio de 2019, há um título perfeito. A LGBTfobia veio de caravela. Pois é, com o cristianismo nasceu a ideia de que sexo por prazer virou coisa do diabo. Relações sexuais eram apenas para fins de procriação e o prazer era restrito à hipocrisia. Sim, porque eles nunca deixaram de buscar prazer, não é mesmo? Indo além das mitologias gregas e romanas, dos hindus e outros tantos mitos orientais, temos um artigo de uma revista do interior da França, descoberto em um arquivo religioso mais ou menos no século XV. Um homem chegou a Champagne. Se casou com uma mulher, claro. Parece que essa mulher era muito feliz e que o segredo de tal felicidade eram as práticas sexuais do pândego marido. Mas ela morreu cedo e o pândego marido se casou pela segunda vez. Quando adoeceu, já mais velho, uma revelação. Esse homem possuía um pênis artificial de fabricação própria. Como diria Silvio Santos, esse homem não nasceu menino, ele nasceu menina. Até a revolta de Stonewall, muitas histórias sobre a gente foram vividas, foram contadas, e por mais que a história conta tente nos apagar, hoje estamos aqui para contá-las. E aí, estando todos nós diante de um arsenal de informação, de acesso às histórias que nos foram negadas, tendo a oportunidade de nos reconhecermos, sim, nós, as pessoas inadequadas. Como então uma comunidade, por que insistimos em não nos acolhermos como tal? LGBTQIAP. 8 letras. E o sinal de mais através do qual se pretende abraçar tantas outras existências que estamos por compreender ainda. Porque a morte de Popovaz, em 14 de março de 2022, é atribuída ao tanto de ódio e transfobia com os quais ele acabou tendo contato, vindos prioritariamente de homens gays. Por que há conservadorismo em torno de uma relação que era aberta, publicamente aberta, entre Popovaz e Pedro HMC? Por que há tanta misoginia, há tanto racismo, há tanta discriminação contra pessoas com deficiência dentro da nossa própria comunidade? Somos mesmo uma comunidade? Acho que a gente sabe a resposta. Olá, eu sou o GG e tá começando mais um Kill Bicha, um podcast queer. E veio aí mais um episódio do Kill Bicha, um podcast queer, sim. Eu acreditei
Eu acreditei que ia ser mais fácil agora que não apresento mais Bom Dia Bicha de segunda a sexta, agora que eu tenho uma equipe de milhões, porque sim, Rod Gomes vale por 1000, porque minhas pessoas apresentadoras maravilhosas, a Henrique, Isa Potter e Bia Carmo, já chegaram prontíssimas para tocar o Bom Dia junto comigo. Sim, não menti, dei a cagada de conseguir me cercar do supra-sumo da militância do bem, pessoas comunicadoras talentosíssimas, mas tem um negocinho chamado vida, né? E ela não para. Tudo aconteceu nesses últimos 15 dias, coisas boas e nem tão boas assim. Eu nem bem estava 100% focado nas paradas boas, também não me afundei nos dramas, porque, né, não dá. Mas pra você ter uma ideia, rolou uma crise de pânico uma madrugada dessas, porque eu cismei que tinham entrado aqui em casa. Te juro, foi o ó. Não quero, nem posso parar com tudo. Aquele clichêzão de que a gente tem que consertar o avião durante o voo, sabe? Como já dizia o Ruge, é a vida. Vamos, que enquanto eu tiver forças, alguma que seja, eu não vou embora. Amo muito! Obrigada, prefeitura. Mas em alguns momentos, frear é preciso. E quando a gente para, a gente tem tempo pra pensar, né? E aí há um tempo eu já venho pensando no tema do episódio de hoje, no quanto não nos comportamos como uma comunidade. Eu fui lá atrás nas memórias, nas vezes que eu, bichinha afeminada acima do peso padrão, fui desprezada. E não tô discutindo o gosto das pessoas aqui não, mesmo hoje compreendendo que somos talhados por padrões do nosso tempo, e tem episódio do Que o Bicha sobre isso, sobre padrão através da história, lá no episódio de 16 de outubro de 2020, se tu quiser dar uma conferida. Mas eu sempre questionei a forma. Há uma Regina George Way of Life que reina no meio gay, desde muito antes, inclusive, de Meninas Malvadas. Sempre foi hype ser escroto, né? E eu sempre pensei muito sobre isso, sobre como as gays saradinhas padrãozinho sempre fizeram questão de pisar em quem elas consideravam abaixo. Aí com o tempo, com a maturidade, com a amplitude que a gente ganha de visão de mundo, quando, claro, a gente se importa, quando a gente se coloca num lugar de aprendizado, a gente vai vendo que não é só com a gente. Eu, um homem cis, gay, lido como branco, tô muito mais perto do padrão do que eu era capaz de imaginar. E se eu sentir isso, imagina os corpos não padrão. Corpos pretos, corpos gordos, corpos trans. Quanto racismo a gente não vê dentro das nossas comunidades. Quanto machismo, quanta misoginia não se reproduz. Aquela brincadeira de xereca, eca, é muito escrota, gente. E as pessoas com deficiência que estão nas nossas comunidades. A gordofobia bizarra. Isso acontece dentro de casa. Gente que é oprimida, como a gente, reproduz tudo isso. Em que momento mesmo somos uma comunidade? E é aqui dentro de casa, no mês do orgulho, que a gente tem que enfrentar nossos fantasmas. A gente fala mal da gente, mais ninguém. Mas a gente tem que parar de fingir que esse arco-íris é real. Ele é ideal. Real? Ainda não. Hoje eu não tô muito boa, não tô muito animada, muito feliz. E para essa conversa importante, necessária, eu conto com a ajuda de duas pessoas, duas existências pelas quais eu tenho grande admiração. Eduardo Victor, DJ, beatmaker, TEDx Speaker, porque ela é tudo e não é fraca, apresentador e que usa o fato de ter paralisia cerebral para quebrar milhões de paradigmas sobre as vivências de uma pessoa com deficiência. Você muito provavelmente o conhece como Dudu, e se você não adora essa gay, você tá muito equivocado. E ela, que tem o brilho do sol, mas é Lua Manzano, travesti positivamente viva, marqueteira, palestrante, criadora de conteúdo sobre diversidade e inclusão e LinkedIn Top Voices 2022, porque ela fecha e abre a mente da gente com o seu propósito em educar e conscientizar. Bora lá? Eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas que, se vocês não conhecem, vocês estão muito por fora do hype da comunidade LGBTQIAP+, da internet. Eu tô com Lua Manzano e tô com o Eduardo Victor, que eu chamo intimamente de Dudu mesmo. E a gente vai falar de um papo aqui bem hard. Lua, quem és tu? Oi, pessoal, eu sou a Lua Manzano, mas vocês podem me chamar de Lua. Eu sou a travesti positivamente viva
Esse é o nome da minha mais nova newsletter. E isso se dá por conta de eu ser uma pessoa abertamente HIV positiva. E eu falo disso na internet. Eu fui a primeira travesti a ser nomeada Top Voice no LinkedIn. E tenho feito muita coisa ali, estratégia de marketing, produção audiovisual. Se você não conhece essa travesti, vai lá no meu LinkedIn, vai lá nas outras redes. É Lua Manzano com S, mas se pronuncia com Z. E vamos ter aquele papinho de milhões com a travesti. Empresas, temos palestras com Lua, queremos, hein? Dudu, Eduardo Victor, que eu amo, adoro acompanhar. A gente se segue no Twitter. Em todas as redes mesmo, mas a gente troca mais no Twitter, que ela é babado. Dudu, quem és tu pra quem não te conhece? Oi, gente, eu sou o Dudu, tenho 22 anos, sou criador de conteúdo, DJ, beatmaker, analista de mídia. Tô aí na internet há uns anos, mas desde 2020 tô falando... 2019, na verdade, falando sobre acessibilidade, inclusão. Agora também falo de música, sobretudo de rap, trazendo história, contando sobre a vida dos MCs e também trazendo entrevistas que fazem interseção com autoestima e música também. E aí é isso, eu tenho paralisia cerebral e falo sobre isso na internet, abertamente também. Ai, gente, eu amo que a pessoa fala, eu tenho 22 anos, tô aí há alguns anos na internet. Eu, assim, eu tô velha, né? Realmente, eu tô já uma senhora e eu quero falar com você. O papo é reto, bem reto aqui, gente. Estamos no mês do orgulho, o mês em que todas as empresas colocam arco-íris nos seus perfis. As pessoas das comunidades LGBTQIAP+, que estão na internet escrevendo sua história, construindo seu trabalho, recebem ou não recebem convites para trabalhos com marcas. É um mês que todo mercado publicitário nos ama e esquecem que nós existimos em todos os outros 11 meses do ano. Mas olhando para dentro da nossa comunidade, para como nos comportamos, eu queria saber de vocês. Somos uma comunidade? Eu vou começar... Vai, Lua, entrega! Porque, como a sincronicidade do universo, eu tive uma reunião hoje com o Noah Sheffield, que me deu toda a letra pra gente passar e introduzir todo esse momento, né? Então eu já vim com a marmita pronta. Ó, vamos primeiramente falar de pessoas LGBTs, né? Quando a gente tem que primeiramente separar ali, né, gênero e sexualidade. Então vamos, gente, sexualidade ela tange a nossa experiência de relação afetiva. Então assim, isso não depende do nosso gênero, então isso tá em um lugar. Mas se o nosso gênero é um gênero trans e a nossa sexualidade decide, a gente já tá em outro lugar. Então, existem pessoas cisgêneras, existem pessoas transgêneras e eu sou uma pessoa transgênera, sou uma travesti. As vivências, de acordo com cada letrinha, vão determinar o que vai acontecer nessa história, mas existem intersecções, a gente tem que sempre pensar em intersecções. Existem pessoas que estão em várias intersecções. Daí, a partir do momento em que a gente se une como rede de apoio, como pessoas que interseccionam, que se unem mesmo, aí a gente pode falar de uma comunidade. Ela é a partir do momento em que a gente pode torná-la possível. Eu acho que esse momento é um momento de comunidade. A premissa é, não é que ainda falta muita união e muito letramento interno mesmo na própria comunidade, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que a gente se une com propósito de educação, com propósito de discutir pautas, a gente está sendo uma comunidade. Perfeita, perfeito. E vamos destrinchar isso aí. Dudu, nós somos uma comunidade? Acho que somos, porém depende. Acho que é muito isso que a Luna trouxe. Mas em 2017 eu comecei a criar conteúdo e eu falava muito mais sobre sexualidade. Eu não me via nesse lugar de pessoa com deficiência, não poder falar sobre capacitismo, nem conheci esse termo, fui conhecer depois. Mas porque existe um estereótipo, uma ideia do que é ser uma pessoa com deficiência no mundo. Que é uma pessoa que não anda, ou que não fala, ou que não tem estudo, ou que vive de BPC, que é a aposentadoria para pessoa com deficiência, o que não é nenhum problema. Mas não é só isso, né? A gente pode ser muito mais do que isso. Existem vários tipos de deficiência, existem vários tipos de pessoas com deficiência. Existem vivências, intersecções
de pessoas com deficiência que a gente não vinha pensando até então. E aí eu não me sentia nesse direito de falar, porque eu falava, mas eu nem sou tão deficiente assim, sabe? Essas premissas que vão colocando na gente, porque o que acontece? Por eu ser uma pessoa que estudava, que andava, que fazia várias coisas que as pessoas consideram normal, por muito tempo tentou se dissociar eu de pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo eu não me sentia como pessoa sem deficiência, porque é impossível, eu não sou uma pessoa sem deficiência. Então são subjetividades que vão sendo negadas, é uma violência muito silenciosa, uma violência muito gentil, né? Aquela violência da boa vizinhança. E eu não conseguia alcançar esse lugar. Então, estar na internet para mim foi o lugar que eu consegui traçar essa trajetória por mim mesmo, de conseguir achar outras pessoas, me identificar com outras pessoas. Tem uma amiga minha, a Júlia, ela também é criadora do Twitter. A gente se conheceu na escola. E ela sempre falava, você tem que conhecer as meninas do Twitter e tal. Que era a Ana Clara, a Mila, enfim. Pessoas que hoje eu tenho contato do Twitter. E que na época eu me distanciava, eu falava, não, amiga, não tem nada a ver, sabe? Eu não tenho as mesmas pautas e tal. Porque eu não conseguia me ver nesse lugar. E não porque eu tinha medo, mas porque eu não conseguia chegar nesse lugar da identificação. Porque acho que o processo de identidade para pessoas com deficiência é sempre uma grande questão. Eu acho que quando a gente fala principalmente de gays, a gente está falando de pessoas que há muito tempo vêm lutando, isso sem fazer nenhum recorte, para poder serem reconhecidas e, enfim, terem seus direitos garantidos. A gente já tem vários avanços hoje. Então, fala-se muito sobre identidade. E eu sou gay também, mas por que eu não estava conseguindo alcançar esse lugar? Porque eu não conseguia reconhecer a minha identidade. Porque a minha identidade vem carregada de outras questões, sabe? Então a internet foi esse lugar que eu consegui começar a expressar essas inquietações e essas dúvidas. E o público começou a me responder. Quando a gente jogava paralisia cerebral no YouTube, só apareciam médicos falando sobre isso. Hoje já tem um vídeo meu lá, ó, bem velho. Eu falo coisa lá que eu nem concordo mais. Mas tem um vídeo meu falando mas tá lá, demarcando a linha do tempo, é sobre. Exatamente. E essa disputa de narrativa é importante, porque a gente precisa tomar consciência da nossa narrativa, a gente precisa falar em primeira pessoa, sabe? E é um jogo que por muito tempo a gente saiu só perdendo, mas hoje a gente já tá disputando esse lugar. É difícil pra caralho, mas tamo aí, tá ligado? Eu acho que demarcar esse lugar é importante, sobretudo, tá ligado? Sim. Vocês falaram sobre um termo que eu aprendi fazendo esse rolê aqui de podcast, que é algo que eu tenho me debruçado bastante, porque de algum modo eu sempre acreditei nisso, mas eu não conhecia exatamente como um termo e como uma linha de pensamento mesmo, que é a questão da interseccionalidade. Dificilmente nós somos uma coisa só. Quando eu pergunto para vocês se vocês acham que nós fazemos parte, que nós somos uma comunidade, eu quero estar exatamente nesse lugar de que nós conseguimos nos reconhecer nas vivências, em algumas vivências, umas das outras pessoas, mas nem sempre a gente é acolhido e abraçado pelas nossas pessoas nesses ambientes. E esse episódio eu tive a ideia de gravar sobre esse tema quando o Popó Vaz partiu, né? Quando vazou o vídeo do Pedro, o Popó recebeu uma enxurrada de transfobia, prioritariamente de homens gays. Isso me tocou num lugar muito, muito profundo e me tocou nesse lugar por estar na militância, mas eu imagino como foi para pessoas trans e travestis, por exemplo, que convivem com essa transfobia e que eventualmente vem de dentro da própria comunidade. E ali eu vi, no dia que tudo aconteceu, eu vi uma fala, um tweet da Flores Astrais, falando... E foi nesse dia que eu tive a ideia de fazer esse episódio. Ela falava, nós não somos uma comunidade, nós somos uma sigla. Nós somos um lugar, um canto em que a cis-heteronormatividade colocou
agrupou, aglomerou tudo que era diferente dela. Então tudo que não era hétero, não era cis, foi colocada num canto e foi chamada de comunidade LGBT. E aquilo me tocou profundamente, porque muitas vezes eu não sinto acolhimento ao conteúdo que eu crio nas redes, por exemplo, de outras pessoas das comunidades, especialmente de gays. E fui encontrando nas andanças, nas conexões, eu fui encontrando o eco de um monte de gente das comunidades, especialmente pessoas LGBT+. E por isso que eu falei, cara, eu quero me conectar. E me conectar não é simplesmente meramente seguir. Eu quero conversar. Eu quero trocar, eu quero estar no mesmo lugar, se não fisicamente, porque a gente estava numa pandemia, mas tá aqui conversando com vocês, com gente que seja minha gente, mas que tenha vivências plurais, diversas de mim, para que eu possa aprender sem pedir aula, né? Ninguém tem obrigação de dar aula para ninguém, mas se eu convivo, se eu escuto, se eu converso, se eu experiencio ali, se eu experimento as vivências junto, eu tô ali aprendendo de algum modo. Lua, como é que você identifica, por exemplo, você que tá no LinkedIn fazendo um trabalho incrível, e você troca muito com empresas, você troca muito com RH, você troca muito dentro desse ambiente corporativo, existem muitos programas, por exemplo, de empregabilidade a pessoas trans e travestis, mas uma coisa é você colocar essas pessoas, né, dentro de um programa e dizer, olha, estamos empregando pessoas trans e travestis, e outra coisa é dar oportunidade de desenvolvimento. Como é que você encontra esse lugar de acolhimento, ou encontra não, como é que você percebe esse lugar de acolhimento? Se você encontra, por exemplo, homens gays liderando esses programas, e como é esse acolhimento a pessoas trans e travestis? Bom, é bem polêmico, na verdade, porque todos esses programas, né, focados para nossa população T, especificamente, são desenvolvidas por pessoas cis, G, L e B. Então, existem muitas falhas na programação, no desenvolvimento de toda a estrutura do projeto, que acaba sendo muito falho e dá margem também para banalizarem, sabe? Processos que deveriam, em tese, nos ajudar. Então, eu acredito que até mesmo nos cargos de diversidade, equidade e inclusão, as cadeiras não estão sendo ocupadas por pessoas trans. Estão sendo... Pode até ter uma pessoa ocupando essa cadeira, mas assim, a maior parte da população trans não tem formação acadêmica, né? Um outro termo que o Noah falou para mim hoje é sobre o termo de comprar o currículo. Até onde o seu acesso vai para comprar uma escola de inglês, para comprar um intercâmbio, e aí, independente da sua intersecção, você vai estar na frente. E o mercado finalmente agora está olhando para a gente como uma possibilidade ali de realmente ter, primeiro, esse lugar, né, de representatividade, né, que a gente entende muito bem que a marca, a reputação da marca vai lá em cima com representatividade, mas no final das contas eles entendem que realmente é para funcionar assim. Então, espera uma pessoa trans formada, que fale línguas e tudo mais. E quem são as pessoas trans que vão acessar o mercado? Então acaba sendo muito seletivo, acaba sendo um mercado extremamente higienizado. Então, assim, ao passo em que existem estruturas e projetos feitos para pessoas trans, as pessoas não estão realmente dispostas a entender que essa régua não está batendo e que essas capacitações devem ser feitas e o desenvolvimento deve manter, sabe? Não tem uma linearidade de acompanhamento dessas pessoas, a não ser por alguns projetos, né? O Educa Transforma, por exemplo, faz isso. Mas ainda existe muito, muito, muito a fazer por parte de todas as empresas, todas as organizações, assim, é um problema extremamente estrutural da sociedade. É possível um homem gay cis compreender na plenitude o que uma pessoa trans travesti precisa, por exemplo, para acessar uma vaga de emprego? Absolutamente.
Eu acho que com a educação a gente consegue literalmente ter as ferramentas e estruturas para poder plantear isso. Não é necessariamente... Com o letramento que você falou lá atrás, né? Por exemplo, a importância da gente se letrar como comunidade para conseguir alcançar, compreender a necessidade de todas as pessoas das nossas comunidades, né? Exatamente, porque assim, se a gente tá nesse espaço, nesse lugar, se a gente tiver esse letramento, a gente vai poder facilitar todas as intersecções, sem ter atravessamento, sabe? Sem ter vieses, porque é um papel de cada pessoa, essa responsabilidade social. É um papel de cada pessoa e ter o referencial. E a gente, principalmente nesse mundo onde a gente tem várias pessoas creator que trazem informações de maneira tão dinâmica, a gente tem tanta informação real, de qualidade, acesso à pesquisa. Então, assim, ter essas ferramentas literalmente demonstra se a gente está literalmente sendo uma pessoa companheira ou se a gente está sendo uma pessoa que tá só ali na intersecção em alguma das letras, mas não se importa. Dudu, você já teve... Você toca na noite, enfim, você faz festa, inclusive você faz muitas festas aqui em Madureira. Eu preciso ir em uma, porque eu moro em Turiaçu, é do ladinho. Amanhã Então, tem. Jura? Ai, meu Deus. Véspera de feriado. Eu imagino, por exemplo, que você... tenha muitas das pessoas que te contratam podem eventualmente ser das nossas comunidades, né? Das comunidades LGBTQIAP+. Aliás, antes de eu concluir a pergunta, uma forma que a gente adotou na linguagem do podcast, tanto no Que o Bicha quanto no Bom Dia Bicha, a gente falar sobre as comunidades LGBTQIAP+, porque exatamente cada uma das letras trazem todo um grupo de vivências e individualidades, identidades, e a gente vira uma grande comunidade feita de pequenas comunidades. Mas aí, voltando para ti, eu imagino que muitas das pessoas com as quais você se relaciona como contratante, como parceiros ali de noite, gente que toca junto contigo, sejam pessoas das comunidades LGBTQIAP+. Você se sente plenamente acolhido por essas pessoas? Na verdade, eu não me sinto acolhido pela comunidade em momento nenhum, praticamente. Eu já tive várias brigas, inclusive, na internet, porque às vezes eu faço críticas de maneira irônica, porque eu acho que o Twitter é pra isso. E as pessoas não entendem, falam que eu tô tipo assim, você tá diminuindo a luta das outras pessoas porque você não se sente acolhido, sendo que não é sobre. Eu só tô fazendo um apontamento, de maneira irônica às vezes. Talvez eu possa pegar meio pesado, mas o que é pegar pesado num tweet pra uma vivência apagada, sabe? Então, assim, eu fico meio com preguiça. Mas, enfim. Então, tem uma grande ironia aí no meio desse caminho, claro. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando que não tem pessoas LGBTQIAP+, na cultura hip hop, longe de mim falar uma atrocidade dessa. Porém, a maioria das pessoas que eu tenho contato são pessoas cis hétero. E aí, esse que é meu ponto, porque não tô passando plano pra cis hétero aqui, pelo amor de Deus. Só que eu acho que quando a gente tá se relacionando com pessoas cis hétero, a gente tá esperando já a atrocidade, entendeu? Perfeito. Eu já vou pronto pra ouvir merda. E aí, quando é uma pessoa da comunidade, aquilo ali me mata, sabe? Porque você espera um acolhimento, porque existe uma falsa ideia de que somos uma comunidade vivendo em harmonia. Mas eu tenho muito do meu contato com pessoas cis hétero. E aí também tem muitas questões. Por quê? Primeiro, eu sou muito afeminado. Tem gente que me trata no feminino, na rua. Tem gente que... Tipo assim, a maioria dos eventos que eu vou não sou revistado. Porque as mulheres me jogam por segurança dos homens e os homens me jogam por segurança das mulheres. E aí no final eles me deixam passar, porque ninguém sabe o que fazer. E aí, enfim, essas questõezinhas. E aí eu chego lá pra tocar, chega uma bichona toda maquiada com um short enfiado no rabo, sabe? Um cropped minúsculo, com essa cara reagindo, afinal, reagindo sempre. Pois é, meu mood eterno. E aí eu começo a tocar, tipo assim, drill, grime, que são, tipo assim, batidas pesadíssimas, tá ligado? Do rap. E ninguém espera, porque, sei lá, as pessoas acham que eu vou tocar Pablo Vittar. Eu até toco Pablo, mas eu toco Pablo remixada no drill, sabe? Então,
Eu gosto de trazer esse contraste, faz parte da minha identidade, faz parte da minha construção enquanto uma pessoa periférica, sabe? Trazer referências do funk, do pagode. E não espero que pessoas como a gente estejam nesses lugares, porque de fato não existe. Eu percebo que, por exemplo, eu nunca tive uma questão muito grande, assim, de alguém me tratar mal, de alguém ser capacitista ou homofóbico, enfim. Nunca me ocorreu, assim, uma cena grande, assim, um babado, sabe? Ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas são até acolhedoras e maneiras comigo. Mas no off, porque as pessoas têm medo de isso pegar mal pro público delas ou pro personagem delas, sabe? E isso é muito cansativo. Porque... Pois é, isso fica claro, não é? Que não é natural, que não é autêntico. Exatamente. Que é uma coisa assim, gente, deixa eu evitar problemas. Exatamente. E não é porque a pessoa me odeia individualmente. Não é sobre, mas é sobre como a imagem dela pode ser prejudicada por verem ela andando, interagindo, sei lá, sendo entrevistada por uma pessoa como eu. E isso é muito cansativo, porque além disso tudo eu também tenho uma deficiência, que torna esse caminho ainda mais complicado, sabe? Então são pequenos murros em pontas de faca que a gente vai tentando driblar, mas que poderiam ser facilitados se as pessoas entendessem a plenitude de ser como a gente é, tá ligado? E aí às vezes eu até falo, caraca, às vezes eu queria ser cis hétero pra poder tá passando batido. Só que na real é que eu tenho orgulho de quem eu sou, tá ligado? O problema não é ser como eu sou. Sim. O problema é como as pessoas têm reagido a essa identidade, a essa pessoa. E, enfim, a essa comunidade como um todo também, né? Que eu acho que acaba refletindo. Esse episódio, Brasil, ele não é em cis heteronormatividade que eventualmente estejam nos ouvindo. Que não deve estar, a menos que sejam pessoas aliadas. Esse episódio não é de forma alguma qualquer fomento à sua LGBT-fobia. Nós estamos lavando roupa suja dentro de casa. Por mais que saibamos que temos problemas internamente, e a gente precisa falar desses problemas, não é fingindo que as coisas não existem, que elas deixam de existir, afinal. A gente precisa enfrentar tudo com clareza, com transparência, com coragem, mesmo que sejamos parte do problema. Então, mas para fora, né? Para fora da sigla, pelo menos nós que somos pessoas que têm um nível de consciência, sim, a gente vai se abraçar. Agora, dentro de casa, a gente precisa resolver essas questões para que o acolhimento seja pleno. A gente precisa se sentir à vontade nos lugares que a gente chega, com pessoas que fazem parte das nossas comunidades, independentemente de não ter exatamente a mesma identidade que eu, ou a mesma sexualidade que eu, como a Lua bem explicou no início da conversa. A sigla ela é composta de sexualidade e de identidade, mas são duas coisas que, em muitos aspectos, se interseccionam. Então, eu acho que é muito importante nós, como pessoas LGBTQIAP+, providenciarmos que todas as pessoas LGBTQIAP+, que venham a ter contato com a gente, se sintam acolhidos. Óbvio, gente, não existe só gente boa em determinado grupo, não existe só gente ruim em determinado grupo, né? Somos pessoas plurais e diversas, temos vivências, somos do bem, somos do mal, temos momentos do bem, temos momentos do mal. Então, né, você vê uma coisa errada só porque a pessoa é LGBT, que eu vou acolher, não. Mas a gente precisa, pelo menos na minha humilde e utópica visão de mundo, a gente precisa partir do princípio do acolhimento. Se eu vejo uma pessoa LGBTQIAP+, em qualquer lugar que eu vá da minha vida, o meu primeiro ímpeto vai ser dizer para essa pessoa que eu sou um lugar seguro, que sim, estamos num lugar seguro. Agora, óbvio, a pessoa voltou no Bolsonaro, né, realmente não tem como tá defendendo, mesmo sendo uma pessoa LGBTQIAP+, mas eu vou partir, antes de eu saber que ela votou, eu vou partir de um lugar de acolhimento. Eu acho que todos devemos ser assim. Tô certo, tô errado, Lua, pode me corrigir, hein? Posso só fazer uma intervenção rápida? Dudu. Eu fico pensando justamente nessa coisa do acolhimento, porque eu tenho uma sobrinha de 12 anos, ela vai fazer 13 anos no mês que vem. E pra ela, os assuntos de sexualidade, de gênero, são muito comuns, sabe? É muito natural.
Outro dia, uma amiga dela virou pra mim e falou assim: ô tio, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual o pronome que você quer que eu use com você? E a menina tem 12 anos, sabe? Ai, que E lindo! porque a democracia da informação, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, tem chegado nos adolescentes. E as amigas dela falam abertamente com a gente, que já somos adultos, por mais que eu seja da comunidade, tem outras pessoas que cercam a gente que não são cis Sim. hétero, e elas falam abertamente sobre beijar outras meninas, sobre terem curiosidade, sobre já terem feito. Tudo bem que a minha família, de modo geral, assim, trata de uma maneira natural. Hoje, né? Foi um processo assim, que começou muito comigo, mas a minha família, assim, o núcleo familiar, minha irmã, minha mãe, minha avó, são pessoas um pouquinho mais abertas, assim. Então as crianças se sentem confortáveis de falar isso, e falar sobre isso, de expressarem a sexualidade delas. Então eu acho que esse movimento do acolhimento, ele é muito revolucionário nesse sentido. A gente consegue tirar esse peso e essa culpa que o cristianismo, né, e que a nossa sociedade traz de ser uma pessoa LGBTQIAP+, tá ligado? Então acho que esse processo e esse movimento, ele é muito importante para que as próximas gerações e para as gerações que já estão aqui consigam se sentir acolhidas e consigam se sentir parte do mundo, tá ligado? Porque eu acho que esse é a grande questão. Quando a gente fala de não comunidade, a gente tá falando de estar sendo expulso desse lugar, sabe? De ter identidade negada. E isso é muito grave, sabe? Isso é uma violência muito grave. A gente não pensa porque não é uma agressão física. Porque não é, sei lá, uma lampadada, sabe? E são muitas violências produzidas a partir disso. E a gente não devia esperar isso de fora, mas a gente já espera porque a gente vive num mundo LGBTfóbico, num país que mais mata pessoas das comunidades LGBTQIA+, em especial pessoas trans e travestis no mundo. Então a gente não devia, mas a gente já espera isso de fora. Quando vem essa violência de dentro, você fica, mano, né? Qual é o meu lugar aqui nesse grupo social? Lua, eu quero te ouvir sobre isso, sobre essa questão do acolhimento da comunidade, das pessoas da comunidade, que não sejam as pessoas trans e travestis. Como é que é isso pra você? Aí tem esse lugar, né, que todo mundo é diferente, nem todo mundo parte do mesmo lugar, né? Então, não vou generalizar nenhuma letra, não vou colocar exemplos que coloquem isso em xeque, porque eu acho que tem a ver com cultura, né? Que eu acho que a gente literalmente consegue lidar com a sociedade tendo humanidade. Mas eu recebo bastante atravessamento por parte das pessoas cisg, em geral, assim. Acontece bastante exotificação, sabe? No geral. De pessoas trans, somos colocadas como pessoas extremamente guerreiras, gloriosas. Eu acho que tem esse lugar de até mesmo um fetiche, sabe? E aí, nas intersecções, quanto mais interseccional a pessoa é, mais parece que ela é um fetiche para um grupo. E eu não falo fetiche no sentido sexual, mas sim no sentido de o fato de essa pessoa estar perto de você te gera um lugar que faz agir de maneiras inconvenientes. Então, eu amei que você falou o termo que você falou de exotificação. Isso é muito perfeito, esse termo. Exotificação, exatamente. Isso é o que rola em relação a corpos que são considerados dissidentes, né? Pessoas com deficiência são consideradas corpos dissidentes, pessoas pretas são pessoas dissidentes, pessoas trans são pessoas dissidentes, pessoas intersexo são pessoas dissidentes também. E tudo que foge a essa norma criada por um pacto da cisgeneridade, né? E nesse pacto da cisgeneridade vem todas essas vieses, né? De raça, de etnia. Todas as outras pessoas que não estão nesse lugar são pessoas literalmente, né, exotificadas. Então eu acredito que para além das intersecções de gênero e sexualidade, outras vivências acabam sofrendo muito mais atravessamento, né, em todos os sentidos. E em questão de acessibilidade, inclusive, uma amiga minha, que é uma travesti, uma pessoa com deficiência, sofreu um acidente no banheiro
num banheiro sem nenhuma estrutura para ela, em uma festa. Então ela teve que fazer uma operação e isso é um reflexo, é um reflexo de toda essa sociedade que na estrutura já é preconceituosa, entende? Já é capacita em todos os sentidos. Então eu acredito que se a estrutura não está mudando, se os nossos corpos não estão presentes em todas as estruturas, porque é só a gente tendo um papel ali que vai fazer com que o resto olhe. Então, assim, se esses corpos estão aí, esses corpos vão começar a trazer um lugar, mas esses corpos ainda não estão presentes. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente olha para o lugar que a gente está, ok, sou uma travesti abertamente HIV positiva, mas eu não sou uma pessoa com deficiência e sou lida como uma pessoa branca. A partir desses privilégios que a sociedade coloca em mim, como que eu posso fazer por outras pessoas? Que pontes que eu posso fazer, sabe? Que responsabilidade na fala e na comunicação que eu posso ter? Que lugar que eu posso projetar? Então, é muito sobre entender que a gente tem que entender sobre tudo, mas a gente não precisa falar sobre tudo. Exatamente. Eu acho que é meio por aí, assim. Eu experimento muito dessa exotificação na noite, sabe? Porque, gente, eu sou do riscado. Se você vai me ver numa festa, eu vou estar em cima do palco, me virando de cabeça pra baixo. E no dia seguinte eu vou estar, ai, gente, minhas pernas estão doendo. Porque eu quero ficar falando comigo, que eu tenho paralisia cerebral. E aí eu esqueço que eu fiquei igual, sei lá o quê, sabe? Me virando de cabeça pra baixo, dançando o Bonde das Maravilhas na festa no dia anterior. Mas, enfim. E eu acho que eu tenho esse direito. E eu posso reclamar das minhas dores, independente disso, né? E eu experimento muito essa exotificação na noite, das pessoas vindo me dar parabéns por eu estar ali, sabe? Que é uma reclamação recorrente na comunidade PCD. Você é muito guerreira, cara. Você consegue dançar o Bonde das Maravilhas. Nossa, que força! Que força de vontade, guerreira. Muito preconceito, sendo que, na verdade, está sendo super desconfortável, na verdade. Sim. Porque, assim, eu sou uma pessoa com deficiência que tem paralisia cerebral, mas eu ando, eu falo, eu consigo subir escada. Mas, quando eu chego naquele lugar, ele é de fato acessível para mim, as pessoas estão prontas para receber uma pessoa como eu. A acessibilidade também é sobre isso, né? Não é só também, pelo amor de Deus, não é só sobre ter um elevador para poder alguém chegar lá em cima. Não é só sobre ter uma rampa para uma pessoa cadeirante chegar lá. É sobre essas pessoas poderem acessar sim, os espaços arquitetonicamente, que seria a acessibilidade arquitetônica. Mas e a acessibilidade atitudinal? As pessoas que estão ali vão me acolher, vão entender as minhas especificidades, vão entender que, sei lá, não tem a mesma resistência física, vão entender que o meu jeito de dançar não é o jeito que pessoas sem deficiência, que são os corpos, e que nós, que temos corpos dissidentes, vamos conseguir nos comportar de uma maneira que não é a esperada, que não é a norma, e que isso vai ser bem entendido, bem acolhido, não vai ser motivo de chacota. Enfim, só um exemplo, sabe? Porque uma vez eu experimentei muito isso em Madureira. Eu tava ficando com um bofe, super gente boa, e umas minas começaram a meio que debochar porque viram que ele tava comigo, porque uma pessoa como eu não é vista como uma pessoa digna de afeto, sabe? E assim, eu lido de uma maneira que hoje vai me engolir ou vai passar mal. Só que nem sempre foi assim. Isso é violento independente de qualquer coisa. Independente de eu peitar isso ou não. E que outras pessoas como eu não são obrigadas a lidar dessa forma, sabe? Então, assim, comigo não vai funcionar, porque eu já tô calejado desse tipo de violência. Eu não vou deixar de fazer isso por conta disso. Eu sou uma pessoa que eu conheço várias pessoas que estão aí naquele ambiente, sabe? Então ninguém vai me permitir ir embora. Mas isso tudo também tem um custo, sabe? Isso tudo também processo de muito burro ali, sabe? De aguentar, de engolir muita porra calada, sabe? Não, pois é, não é porque você responde que isso não te dói. Exatamente. E que não te marca. Agora eu quero uma resposta rápida sua, rápida. Você acha que você tem a obrigação de ensinar alguma coisa a alguém? Não. Lua, você acha que você tem a obrigação de ensinar alguma coisa a alguém? Não, a não ser que a pessoa queira, tá tudo certo. É sobre querer. O ímpeto tem que partir de quem quer aprender. A mudança vem de dentro, exatamente. Uhum. Não, e assim, eu também tem dias que eu tô disposto a ensinar. Tem dias que meus conteúdos são totalmente educacionais e explicativos. Só que tem dia que eu tô, sei lá, tocando e eu não quero falar sobre isso, sabe? Eu quero viver. Isso também é acessibilidade, sabe? Viver também é acessibilidade, tá ligado? Sim. Eu fiz essa pergunta e eu quis resposta rápida exatamente por isso. Eu me coloco num lugar muito parecido com o de vocês. Eu parto do pressuposto que eu não tenho obrigação nenhuma de ensinar nada a ninguém.
mas eu faço a escolha, eu sou um comunicador, eu tenho um podcast, eu crio conteúdo, eu falo sobre coisas das nossas comunidades para dentro, mas para fora também. Então, eu faço essa escolha porque eu acho que é um trabalho, primeiro, que eu gosto de fazer, e segundo, que eu acho que isso pode colaborar, né? O meu grãozinho, meu quinhãozinho ali na participação, na construção de uma sociedade melhor. Como o Dudu trouxe muito bem sobre tua sobrinha, né, que você estava contando, de como é natural para ela. E quanto mais a gente fala, mais a gente vai naturalizando as nossas existências, as existências que vocês falaram brilhantemente dos corpos dissidentes. Quanto mais a gente falar sobre, mais a gente naturaliza e aí menos se exotifica. Mas essa é uma escolha, não pode ser uma condição, né? Assim, você que tem que me ensinar. Não, você não tem que nada. Aquele meme do Rodolfo, né? Mas você não me ensina. Exato. Não, gato, vai assim, porra, a pessoa com acesso a um monte de coisas, então eu sempre gosto de fazer essa provocação da obrigação, porque a gente não tem obrigação de nada. Nós fazemos essa escolha porque, inclusive, isso é parte do nosso trabalho, porque a gente acredita que assim a gente constrói um lugar mais justo ou com mais equidade. Mas de nada vai valer se não houver um ímpeto de aprender, de querer aprender. E aí, Lua, você vem de uma vivência ali nos ambientes corporativos. Essa exotificação, eu amei esse termo mesmo, porque eu consigo entender muito o que você quer dizer do token, né? Daquela pessoa ali que ela é quase que um emblema. Eu estar perto dela ali me coloca num lugar de inclusão. Olha, caramba, como é que é pra você, por exemplo, você dá palestra em empresa, como é que você lida com isso? Bom, geralmente eu tô num lugar de privilégio, né? Porque eu sou uma convidada especial, no momento onde o terreno já foi preparado para eu estar ali, então geralmente não é obrigatório o acesso a essas palestras que eu dou, né? Que são palestras internas em empresas. Então, acaba sendo algo onde eu sou exotificada também, né? Colocada nesse lugar de patamares, mas ao longo, né, do processo educacional, de letramento que eu venho a trazer, as pessoas vão me humanizando, porque eu acho que as coisas não conseguem ficar nesse campo da imaginação quando elas estão realmente acontecendo, sabe? Então, eu acabo literalmente quebrando essa viés só sendo eu. E eu acho que esse é um dos maiores segredos, assim, tipo, ser você. Você chega a ver os olhinhos mudando, né, do início da palestra pro final da palestra. Tipo, gente, estamos aqui, existimos e coexistimos. Absolutamente. Aí que a aclamação vem, as pessoas ficam realmente encantadas. Como essa pessoa parou pra dedicar o tempo dela pra mim. E eu acho que é sobre propósito. Quando a gente tem propósito, a gente semeia as plantinhas nas pessoas de uma maneira assim, ó, que chega. Pode chegar a 50%, pode chegar a 90%, pode chegar totalmente. Cada um vira sua chave no seu tempo. Mas a partir do momento que a gente consegue acessar corpos que nunca nos escutariam, naquele momento eu sei que eu tenho uma responsabilidade de plantear esse conhecimento de uma maneira responsável. E aí esse é o êxtase do momento, conseguir virar uma chavinha para uma pessoa que nunca olharia para mim e agora ela olhou. Então ela vai olhar para mim e para as outras pessoas também. Então é muito lindo. Ai, que lindo! Isso disse, é verdade. Eu consigo me conectar com esse sentimento que você traz. É pra você assim também, Dudu? Essa questão do propósito e quando você tá ali no tete-a-tete, na vivência, no encontro, que você sente que numa troca de papo ali, você botou alguém pra pensar, isso te emociona também? Nossa, totalmente. Eu sempre digo que o Dudu é um personagem, e não que ele não seja parte de quem eu sou. É um modo é uma chavinha que eu viro ali. Eu sou uma pessoa muito impaciente, sou uma pessoa muito estressada, eu falo alto pra caralho, eu falo um monte de palavrão, eu falo batendo palma. E quando eu tô naquela posição, que é justamente essa posição de privilégio que a Lua trouxe, né? É o meu trabalho também. Eu faço isso porque eu acredito. Eu comecei falando sobre a minha deficiência porque eu acreditava
que a gente precisava tomar rédea das nossas narrativas. Eu tinha 17 anos e um sonho apenas, sabe? Ai, gente, eu com 17 anos tava brincando de pique-esconde ainda, esse menino dando aula. E aí, quando eu chego num lugar, é exatamente essa coisa, as pessoas ficam encantadas. Tipo, como uma pessoa como ele, tão nova, além de tudo isso, consegue olhar pra isso de uma maneira positiva. Porque, gente, se for pra reclamar, eu vou reclamar com os meus amigos, eu vou reclamar nem no Twitter, porque o Twitter também é meu trabalho, então eu nem reclamo tanto mais lá. Mas, sabe, eu vou esbravejar dentro de casa. Se eu tô trabalhando num projeto, num conteúdo que pensa sobre mudança, que pensa sobre propósito, que pensa sobre futuro possível, eu preciso ser otimista de alguma forma. Eu preciso passar essa informação para que as pessoas se sintam sensibilizadas e esperançosas que a gente possa construir algo a partir disso. Que pode ser uma crítica muito dura, mas que ela vem recheada desse amor, desse olhar positivo pro mundo. Porque se eu tô aqui hoje falando sobre isso, é porque em algum momento eu tive esperança. Porque, sabe, a gente que é LGBTQIAP+, que tem deficiência, óbvio que em algum momento já foi muito ruim, já foi muito duro, a gente já quis morrer. Acho que é muito dado isso, infelizmente. Isso é muito duro, mas é a realidade. Então se eu tô aqui hoje é porque em alguma coisa eu acreditei dentro de mim, vivendo dos outros, vendo as pessoas que são como eu, sabe? Então, quando a gente consegue achar essas referências, quando a gente consegue se encontrar essa identidade, sabe? A minha busca pela minha identidade, por quem eu sou, pelas coisas que eu gosto, foi uma coisa que demorou muito. Eu não tive essa oportunidade no início da minha adolescência. Foi quando eu comecei a ir pra minha vida adulta que eu comecei a entender quem eu era. Eu comecei a entender que eu podia, sim, me vestir da forma que eu queria, que eu podia, sim, ter gostos, porque isso é negado para pessoas com deficiência. A gente é só uma deficiência. Sim. Então, isso foi um momento de esperança para mim. Foi um momento que eu consegui guinar quem eu era e ver que era possível viver, sabe? Então, eu gosto de trazer essa mensagem positiva porque isso traz nas pessoas também um respiro, tipo, caraca, as coisas não estão perdidas, sabe? Então, eu gosto de trazer esse olhar mais sensível para esse tipo de debate, da subjetividade. E as pessoas não esperam quem me conhece assim, pessoalmente, porque sabe como é que é o meu jeito, sabe? Eu sou muito ligado no 220, sou muito ansioso, quero tudo pra ontem. Mas existem momentos que a gente precisa virar essa chave. Ai, pode ser que eu esteja aqui meio que lacrimejando. Não vou deixar esse mistério pra audiência. Ô Lua, a gente falou aqui agora muito sobre propósito, né? É possível a gente usar esse propósito também para conversar, para sensibilizar não só pessoas fora das comunidades LGBTQIAP+, mas dentro da comunidade? Como é que a gente tira de lado a revolta de falar assim, puta que pariu, gente, logo você está sendo escroto comigo? É possível sim, e isso tem acontecido ao longo da história, né? Se a gente pensar, né, a sigla antes era GLS, e daí as lésbicas falaram, opa, peraí, vamos entender interseccionalidade e violências, né? E aí o L vem pra frente, LGBTQIA+. Mas se a gente fosse pensar, né, nessa questão ainda para uma nova reestruturação, o T teria que estar na frente. E o T Concordo. não está. Mas eu acredito que a partir do momento em que nós, pessoas T, estando em em possíveis e em oportunidades de poder, em larga escala, educar, eu acho que acaba sendo um ganha-ganha, sabe? Porque pessoas cis não vão entender vivências trans a não ser que estejam perto. E existem pessoas G, existem pessoas B, existem pessoas L que são cisgêneras. Então, a partir disso, sim, eu acho que isso acontece de todas as maneiras. E outras questões interseccionais podem ser levadas em consideração, né? A gente fala muito de raça, a gente fala muito de pessoas com deficiência, a gente fala muito também de outros lugares, a gente fala de etarismo, sabe? Pessoas LGBTQIAP+, de mais de 50 anos. Então, sim, uma intersecção acaba ensinando a outra e basta a gente entender que lugar que a gente está e como que a gente pode fazer falas reverberarem para essa narrativa ser construída com mais equanimidade, sabe? Para que todo mundo consiga se entender, conversar, assimilar as informações
E aí a gente consegue, com essa educação estrutural, ter muito mais poder de influência e de transformação, né? Dudu, trago para você também a mesma questão. Antes de trazer esse questionamento, eu só quero ressaltar aqui uma fala que a Lua teve. A gente costuma delimitar ali na linha do tempo da humanidade que o início da organização LGBT, né, como luta organizada, foi lá em Stonewall, ainda que saibamos que existiram milhões de lutas pelas nossas resistências e existências muito antes disso. Tem uma coisa que é comum a todas as lutas que aconteceram ao longo da história. Tivemos sempre pessoas trans e travestis na linha de frente, morrendo para que pudéssemos estar aqui. Então, quando Lua fala que a letra T devia ser a primeira da sigla, eu concordo em gênero, número e grau. Precisava só assinalar isso aqui porque é muito o que eu acredito. Dudu, como é que pega esse propósito que deixa a gente tão imbuído de emoção genuína sobre quem a gente é, sobre as nossas identidades, sobre as nossas existências, de que nós devemos coexistir? Como é que usa esse propósito na hora de que uma gay branca é escrota com qualquer pessoa? E eu só uso aqui, cara ouvinte, cara pessoa ouvinte, eu uso a gay branca porque, via de regra, você vai ver uma gay cis branca falando merda de pessoas da comunidade. Óbvio que todas as pessoas falam merda, enfim, eventualmente, mas tem ali um percentualzinho no Datafolha do GG, tem um percentual ali muito emblemático de pessoas gays brancas. E aí, Dudu, como é que não se revolta, não tá com um troço na cara dessa gay branca e usa esse propósito pra falar assim, Mona, você tá todo errado? Então, eu não tenho essa maturidade, vou falar bem a verdade, eu não tenho, eu sou uma pessoa muito estressada, como eu tava falando. Se isso acontecer no off, eu vou querer humilhar a pessoa, eu vou querer xoxar a pessoa. Eu não consigo fazer a linha, tipo, ai, Mona, somos irmãs, somos G, e vamos aqui juntos, sabe? Pra mim não tem como, sabe? Eu vou perder a linha. Agora, se eu tô num momento de trabalho, se eu tô me dispondo, né? Eu acho que é sobre disposição. Aí tá ali tentando apaziguar isso de alguma forma, eu vou usar o conceito de acessibilidade, porque a acessibilidade se encaixa para qualquer pessoa, gente. O mundo acessível, ele precisa ser acessível para todo mundo. Então eu vou usar do conceito que eu conheço, que eu tenho local de fala e que eu tenho estudo sobre, para poder relacionar com a vivência daquela pessoa. Porque gay, cis, branca, acho que o mundo é sobre ela. Então a gente usa isso para poder tentar mostrar para ela uma perspectiva diferente sobre o que é ser no mundo. E que o mundo não gira em torno dela. Acho que para mim é muito simples, assim. Cara gay cis branca que tá nos ouvindo agora, eu quero dizer que, tal qual você, eu também sou lida como uma gay cis branca. E se você por acaso tá pensando, ai, tudo agora é a gay cis branca, anjo. Sim, tudo agora é a gay cis branca. Quando a gente tem dúvida sobre algo ou discorda de alguma coisa, não sei se eu penso assim, eu tenho uma dica que funciona muito pra mim. Ouve todas as pessoas que são relevantes para você, que você acredita que eventualmente tenham uma relevância para a sociedade e saiba, entenda do assunto, vê o que ela tá dizendo. Você vai ver que a maioria delas está dizendo que a gay cis branca é um problema. Aí, se a maioria das pessoas relevantes, bacanas, que pensam legal, estão dizendo que o problema é a gay cis branca, cara gay cis branca, como eu, anjo, nós somos um problema, tá? Aceita pra gente melhorar isso. Até porque parte da cura passa pela gente, né? Não adianta nada, o papo que a gente teve aqui, não adianta de nada a disponibilidade das outras pessoas de ensinar se nós não tivermos a disponibilidade e a intenção de aprendermos, tá bom? Meninas, minutos finais. Esse papo, eu ficaria realmente aqui uma noite inteira tomando... Facilmente a gente já pode marcar uma cerveja, inclusive. É sobre. Lua tá em Ourinhos, mas marcas patrocinem esse encontro.
tá? Lua é dona do LinkedIn, nova dona do LinkedIn, então ela vai poder, de repente, tá arrumando essas marcas aí pra patrocinar. Dudu, quero que você me conte tuas redes, onde é que o povo te encontra, e quero que você deixe um recadinho final pro ouvinte do Que o Bicha. Gente, então, quem quiser me encontrar é @oeduardovictor em todas as redes sociais. Por enquanto não voltei pro YouTube, mas quem sabe um dia, entendeu? Porque eu gosto bastante desse formato de vídeo. Inclusive podcast também adoro, mas não consigo me encontrar sendo apresentador de um. Já tentei, mas não é do que eu quero. Mas qualquer rede social, @oeduardovictor, se jogar Dudu no Twitter, vai achar também. E é isso, tô lá falando umas besteiras, falando de homem, falando de acessibilidade, de música. De homem. Então, assim, tem de tudo um pouco. Se você quer entretenimento, é só brotar, entendeu? Que tamo aí. Ai, tem mesmo. Vai ter aí na descrição do episódio o teu @, teus links. Tudo. Tá certo, cara. Gente, já viu no Instagram. Dudu, esse feat tava demorando pra acontecer, mas finalmente aconteceu. Não é, cara, minha agenda é muito louca. Não, cara, eu te sigo, amo e amo seu conteúdo, amo teu papo reto. Teu papo é reto, eu gosto disso, eu te admiro muito. As velhas falam sempre isso, né? Um menino de 22 anos, mas é porque é muito maneiro pra gente. Eu tenho 38, então pensar assim, gente, essa galera tá botando a gente no bolso. Realmente é muito maneiro. Eu sempre fico pensando assim, o que eu tava fazendo com 22 anos? Mano, eu acreditava no Papai Noel. Sabe, assim, tu fica, caralho. Então é muito maneiro. Eu gosto muito de te acompanhar, gosto muito das tuas falas, aprendo muito contigo e aprendo contigo porque você se disponibiliza a ensinar, mas eu me disponibilizo a aprender porque você não tem obrigação de me ensinar nada. Muito obrigado. Ai, amigo, obrigado. Eu não sei nem o que falar nessa agora, cara, que eu falo pra caralho. Entendeu? Ai, valeu. É isso. E Lua Manzano, já te conhecia antes de Creators Bullshit. Uma vez, não tem muito tempo não, eu te vi dando um fecho do bem, mas um fecho no LinkedIn, numa pessoa que criou alguma coisa para pessoas trans e travestis, e que era uma pessoa cis. Que criou, eu não lembro exatamente o que era, se era uma cartilha de não sei o quê. E aí você falou assim, muito bom o seu trabalho, mas da próxima vez chama uma pessoa trans, porque ela vai entender do rolê. Eu já te conhecia, mas ali eu falei assim, essa mulher é do babado. Ela foi ali bonitinha, deu um fecho, mas um fecho bacana, mas um fecho. Mas bonitinho. Eu queria que você deixasse seus arrobas, onde é que o povo te encontra, e desse teu recadinho final aqui pra gente. Oh, meu amor, obrigada demais. Primeiramente de tudo, marcas, como vocês escutaram, podem se direcionar a mim no LinkedIn Manzano, MANSANO, em todas as redes. Quero agradecer imensamente. Eduardo Vitor, uma referência no Instagram, que a gente já vai estar levando pro LinkedIn também, porque a gente não... Ai, vamos trocar de ideia. A gente dá valor pros criadores de conteúdo e eu vou dar muito valor pra você, Edu. Claro, só falar comigo, vambora. Você vem com a gente nessa onda do LinkedIn? GG, obrigada demais por toda essa introdução linda, por toda essa troca tão fluida e tão conexa e tão sincrônica no dia de hoje. Eu sou uma pessoa assim que realmente é de propósito, eu amo colaborar. Mas a gente tem que colaborar com quem tá olhando pra gente, pra quem tá vibrando na mesma energia. Então pode seguir cada pessoa que você tá ouvindo nesse dia, porque essas pessoas aqui são pessoas mais que iluminadas. Deixa um cheiro pra você e a sua lua favorita se despede. Amo! Gente, olha, as redes de Dudu e de Lua estão na descrição do episódio. Axé pra nós, vocês brilham e... vocês me iluminam. Muito obrigado pela oportunidade de trocar com vocês. Eu amo essas pessoas, eu amei esse papo. E eu vou deixar na descrição do episódio os arrobas, os links, tudo para que vocês sigam, conheçam, acompanhem e tenham contato com vivências. A gente aprende não porque as pessoas têm obrigação de nos ensinar, mas porque a gente escolhe compartilhar das vivências.
Bom, tem um arroba que eu quero muito que você conheça, que é o Gidé. Você o encontra no @gideísmo em todas as redes. O Gidé é um artista visual, ilustrador, empreendedor e agora, como eu, um booster. Mais uma pessoa incrível que eu conheci nessa tour do Creators Boost, da YouPix, e eu já quero te convidar para conhecer mais do trabalho do Gidé. Além, claro, de visitar as redes dele no Demo Day. Não é o dia do demônio, tá, gente? O Demo Day é um evento online em que 6 criadores de conteúdo que passaram pelo Creators Boost apresentam seu trabalho para uma banca de jogadores e para nós, para o público, e vai rolar lá no YouTube da YouPix, e eu vou deixar aqui na descrição o link para você já se programar. Vai rolar na terça, dia 21, das 19h30 às 20h30. Lua Manzano, com quem a gente acabou de conversar, também tá no Demo Day, então você vai ter a chance de conhecê-los e conhecer mais 4 criadores incríveis. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa nessa internet, e Lua e Gidé são 2 deles. Gidé é de Campina Grande, na Paraíba, e é uma pessoa de uma alma linda. Gidé é das nossas comunidades, um artista talentosíssimo, um coração doce, e eu queria muito que você o conhecesse. Na descrição do episódio, links para as redes e para os trabalhos do Gidé, que eu já deixo aqui. Gidé, um beijo. Você é uma pessoa de muita luz. Hoje eu não vou dar dica de filme, de livro não, porque o episódio já está muito longo e se você chegou até aqui, você é uma pessoa guerreira e eu não vou fazer isso contigo não. Vem aí mais diquinhas nos próximos episódios. Se você quiser dividir as suas dicas comigo, eu compartilho aqui e te dou os créditos, que eu não quero ninguém me chamando de gay ladrona depois, hein? Manda e-mail pra mim lá no quilbichapod@gmail.com e me conta tudo. Aproveita já para dar aquele follow maroto lá no Cabepod, no @cabepod no Instagram e no @bichakill no Twitter. Vai estar tudo na descrição do episódio também, então já aproveita o link aí enquanto tu me ouve. O Kill Bicha, um podcast queer, tem identidade visual de Rod Gomes, que ainda divide a produção e edição comigo, GG, que apresenta esta bagaça. O podcast ainda conta no seu feed com o Bom Dia Bicha, seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+, apresentado por mim, por Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo, e que vai ao ar de segunda a sexta às 6 da manhã. Já ativa as notificações aí na plataforma que você tá me ouvindo para ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nas comunidades LGBTQIAP+. O programa integra Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. Bom, daqui a 15 dias eu tô de volta com mais um episódio do Kill Bicha, mas segunda-feira, cedinho, eu tô no Bom Dia Bicha te esperando, tá? Obrigado por ter vindo até aqui. Um beijo.